Pois não. Bom dia. Meu nome é Paulo, estou aqui para a paz do Senhor, para dar a paz do Senhor a todos, principalmente, a paz de Cristo a todos os irmãos que estão com a fé em Cristo e creem em Jesus Cristo, a paz de Cristo a todos. Estou aqui para dar continuação daquele vídeo que eu comecei a falar sobre a união dos filhos de Deus e quero dizer que hoje em dia nós devemos ser mais unidos, ter união, mas se compartilhar mais uma comunhão, mas entre nós mesmos, que seguimos igrejas, seguimos doutrinas e seguimos cada um a sua religião, a sua doutrina. Eu acho que nós deveríamos ser mais unidos, porque Deus e Jesus Cristo deixou bem claro na sua palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento que Deus deixou. E se nós não amar nossos irmãos, nós não estamos amando a Deus. Então, hoje em dia, nós seguimos uma só religião e só numa só igreja, nós não vemos a necessidade, talvez, de outra igreja. Nós não olhamos se a outra igreja tem algum problema ou precisa, principalmente o ministério de louvor, ou precisa de alguém para apoiar, ou um pastor diferente para ir pregar numa igreja, porque para ir lá levar uma palavra, e nós não entramos nessa comunhão, nós não temos a comunhão de Cristo. Porque se nós vemos outra doutrina caindo, se rebaixando, o que nós fazemos? Nós acabamos de empurrar ela no buraco, empurrá-la mais para baixo, para cair de umas vezes, para que os membros, os que estão vivendo naquela igreja, venham para a nossa igreja. É isso que nós sabemos fazer. Nós não sabemos dar o apoio, nós não sabemos dar a força. Nós não somos um só corpo, que lá em Coríntios 12:12 deixa bem claro, seja um só corpo, porque o corpo tem vários órgãos humanos, e se faltar algum órgão, você pode ter certeza que o corpo não irá trabalhar bem, irá se sentir mal. A principal peça do corpo nosso humano é o coração, e nós, a principal peça nossa é Jesus Cristo. Não é uma igreja e não é doutrina, a igreja é apenas o corpo, e o coração é Jesus Cristo. Ele é nosso guia, ele é nosso começo, ele é o que manda nós para todas as direções. É Jesus Cristo. Aquele que estiver firme em Jesus Cristo, está firme na palavra, está firme na essência, na graça de Cristo. E continuando o ensinamento que a Bíblia nos deixa bem clara, todas as palavras, Jesus Cristo nos deixa esse ensinamento, este conhecimento dentro da sua palavra, que é só uma só igreja, que é um só corpo, uma só palavra. Não existe duas palavras, não existe duas doutrinas. O ensinamento tem que ser um só, em Cristo Jesus. Nós temos que ter fé em Cristo Jesus, que Ele é o único que salva, Ele é o único que nos leva nós para o céu. Não é igreja, não é doutrina, não é pessoas, não é nada que leva ao céu. Não é seu pastor, não é sua pastora, não. É você dobrar o seu joelho, é você crer que Jesus Cristo é o único salvador da terra. O Jesus Cristo é o único que te salva. Jesus Cristo é o único que te guia. Esse é o único, é ter fé em Jesus Cristo. Isso é o que nos leva ao céu. E a Bíblia nos deixa bem claro aqui na palavra de Deus, em Eclesiastes 4, do 5 ao 12, Deus nos fala bem assim, que uma pessoa sozinho não tem condições de seguir os caminhos de Deus, até mesmo em seu trabalho. Se você for trabalhar, você estiver sozinho em seu trabalho, você pode ter certeza que não vai ter o rendimento se tivesse em dois. Isso todo mundo sabe, na vida carnal não terá o rendimento que terá em dois. E na vida espiritual, se um sozinho estiver sozinho, é muito mais difícil ele suportar a luta, as provas, porque se o inimigo te atacar, você não tem com quem desabafar alguma luta e alguma prova que se você estiver passando na vida. E se tiver em dois, um consegue passar o problema, conseguir resolver o problema do outro. E desta mesma maneira é uma igreja. Se uma igreja sozinho, ela estiver fraca em espírito, estiver fraca em tudo, de vez um pastor ir lá ajudar,
Não, o que acontece? Nós empurramos para o buraco, nós jogamos ela mais para baixo, nós sabemos criticar, nós sabemos murmurar daquela igreja, falar que aquele pastor que estava pregando é heresia, nada era dentro da doutrina, por isso que aquela igreja caiu, por isso que aquela coisa. Mas quantas almas que estavam ali dentro que talvez estaria com a totalmente fé em Cristo? E isso nós não paramos para pensar, e por isso que Deus deixa bem clara que uma sozinha não se levanta, tem que ser em 2, em 3 ou 4, mais reunido, se levantaria. Se uma igreja vê uma igreja caindo, se pudesse um pastor ir lá dar uma força, um pastor ir lá ajudar aquela doutrina, se levantar, mesmo que não seja da sua doutrina, ir lá, levar o evangelho, ver o que precisa, o que necessita, o que está acontecendo, e os dois pastores tivessem essa união, eu acho que a igreja não cairia, se levantaria. De vez de sair 20 almas, era 20 almas mais para Cristo, não seria só as suas 50 que você tem dentro da sua igreja. Então é desta maneira que nós devemos levar um evangélico, não interessa a quem ou a qual pessoa que seja. O evangélico ele deveria ser cobrado, o evangelho ele deve ser levado a todas as criaturas da face da terra. E isso nós não vemos, isso nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Nós queremos pregar a nossa doutrina, nós queremos pregar a nossa igreja, nós queremos levantar a nossa igreja e não olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós todos somos um só corpo, uma só igreja, uma só doutrina, uma só caminhada em Cristo Jesus. Isso nós temos que ver que o nosso coração, o nosso foco é Cristo, não é doutrina, não é igreja, não é pastor. Cada um tem a sua doutrina, bênção, maravilha, que isso é uma lei pregada dentro das suas igrejas. É assim que tem que ser e é assim que vai ser. Entendeu? E desta maneira é ser que Jesus não veio para pregar a doutrina. Jesus veio para levar o seu evangelho, que todos que ele curou, e todos, por todos os lugares que ele passou, até os próprios apóstolos que esteve junto com ele, ele não falou, você é a igreja fulano de tal, então tinha que ser 12 igrejas, né? Você é uma igreja de tal, você é a igreja de tal, você é a igreja de tal. Não, ele falou, ide e pregai o evangelho por todas as criaturas do mundo. E deste modo nós temos que ser, não ter a minha doutrina, eu guardar a minha doutrina, não eu criticar a sua doutrina ou criticar a doutrina de outro e de outro. Quem use véu, use véu. Quem usa saia comprida, usa saia comprida. Mas vamos ser unidos, vamos ser a união só, vamos ter uma palavra só, uma direção só, que a nossa direção é Cristo. Então vamos ler um pouquinho Eclesiástico aqui, que fala sobre a desunião, como uma pessoa sozinha não consegue alcançar a graça de Deus e não está fazendo o que Cristo manda. Onésio cruzava as suas mãos e comia a sua própria carne. Mas vale uma mão cheia de descanso do que ambas das mãos cheia com o trabalho e a aflição de espírito. Outra vez eu voltei e vi a vaidade debaixo do sol. Há um homem que só e não tinha sucessor, não tem filhos, não tem irmãos, mas nunca cessava de trabalhar. Nem os seus olhos se fartavam das suas riquezas. Nem se pergunta para quem trabalho eu e privo a minha alma do bem. Também isto é vaidade e afarda-nos de trabalho. Então Deus deixa bem claro que ele era sozinho, não tinha parente, não tinha ninguém. E ele se enfardava do trabalho, porque era muito trabalho, ele não sabia para quem trabalhava, ele não tinha nem patrão, ele era só. Então, por isso que nós temos que ter a comunhão, aqui deixa Deus bem claro, que a comunhão de Cristo a gente tem que ter, porque a gente não está praticando bem, porque a gente está para nós mesmos, estamos pensando em nosso ego, nós não está tendo comunhão com os outros irmãos. Eu não estou falando para você ter comunhão, até comunhão com o seu próprio irmão da igreja. Tem muitas pessoas que não têm comunhão com a sua própria igreja, com o seu próprio pastor, não sabe o problema que está a igreja, não sabe o problema do seu próprio pastor, quanto mais com os irmãos de fora. Os pastores, nem com outros pastores da própria doutrina, da própria dominação,
não está tendo comunhão. Aí o que acontece? Ele está tendo um enfardo sozinho de uma igreja, está tendo um comportamento sozinho de uma igreja. Quanto mais se misturar com outra igreja, aí que se torna difícil, complicado, porque quer pegar para si mesmo, para si próprio, não está tendo comunhão entre vocês mesmos, quanto mais com outra doutrina, se torna difícil, né? Aí vamos voltando aqui mais embaixo, no 9, Deus deixa bem claro para nós, é melhor que sejamos dois do que um, porque tem melhor pega do seu trabalho. Então Deus deixa bem claro, se você tiver em dois, você se pega mais, que nem eu disse, vai ter mais vantagem, vai ter mais caminhada, vai ter mais trabalhos. E é a mesma coisa, você sozinho, você vai conversar com uma pessoa, em dois, você já vai conversar com duas, três, porque você terá em dois. Então será mais almas que você chama, mais pessoas que vêm adiante de Cristo. Isso nós não paramos e não pensamos. Nós quer por nós mesmos, por nós sozinhos, nós temos que ter união. E hoje em dia, união, isso se chama união, união sobre os filhos de Deus. Lá no 10 fala bem assim, porque se cai um ou outro, o levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois quando cair, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem junto, ambos o esquentarão, mas como um sozinho se esquenta. Também, se o inimigo quiser prevalecer contra um, os dois poderão resisti-lo. E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então Deus deixou bem claro que até se o inimigo tentar entrar dentro da sua igreja, se tiver outra igreja do lado, outro pastor do lado que você vai estar conversando, geralmente a sua igreja não vai cair. Geralmente ela não vai enfraquecer na fé de Jesus. Ela vai estar junto com Cristo, vai estar junto com Jesus Cristo, vai estar ali unido num só corpo, numa só união, num só coração, porque é um coração que gera o corpo. E são várias igrejas, mas é tudo um corpo só, tudo é uma palavra só, tudo é um nome só, tudo é Cristo, o foco é salvação, o foco é herdar o reino do céu, o foco é a terra prometida que Deus nos deu. Isso é a verdadeira palavra, esse é o verdadeiro evangélico. Não é você chegar e pregar sua doutrina, porque a minha tem mais ovelha que aquela igreja. Aquela igreja lá prega heresia. Não, está pregando a palavra de Deus, está falando o nome de Jesus Cristo, está levando o evangelho. Se está levando o evangelho, se está falando de Cristo, é verdadeiro, porque Cristo está em nós. Se Cristo está em nós, Cristo não está em outra pessoa, Cristo não veio só para aqueles que está salvo, Cristo veio para aqueles que estão mortos, para aqueles que estão aflitos em coração, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que necessitam da ajuda de Cristo, para esses que Cristo veio. Cristo não veio para pessoas que estão saradas, pessoas que estão boas. Cristo veio para aquele que necessita da palavra, para aquele que anseia a Cristo. E isso nós temos que parar, analisar, pensar e a meditar nessa palavra de Cristo. Ser um só corpo, ser unido, como os membros do corpo são unidos. Um trabalha no sangue, o outro trabalha no fluxo do oxigênio. A outra parte digere os alimentos. Então, por aí, nós conseguimos andar esse corpo humano sobre a face da terra. E da mesma maneira, nós com Cristo. Se uma igreja cuidasse dos bens espirituais, a outra estaria ali ajudando no meio materiais, porque tem igreja forte, tem igrejas aqui que são fortes na contabilidade do dinheiro, que poderia estar ajudando outra igreja pequena. Mas não, sabe o que nós queremos? Nós queremos lá montar nossa conta bancária, tá nossa conta bancária lá, não precisar de ninguém, e só os membros das igrejas ali, talvez tem dinheiro sobrando, que poderia estar ajudando, talvez outra pequena comunidade, ou ajudando algum projeto de Deus, algum projeto que Deus deu para uma dominação ou para outra igreja. Aí nós não ajudamos aquele projeto porque não é da mesma dominação que nós. Nós deixamos aquele projeto que Deus mandou ficar parado, que por através daquele projeto teria muitas almas sendo salvas, muitas almas caminhando na presença de Deus,
mas por causa daquela igreja ser pequena, não ter condições de concluir um projeto, a minha dominação é maior, tem dinheiro no banco, tenho tudo, mas não vou ajudar porque não é da mesma dominação. Não foi Deus, não entregou para mim, Deus entregou para eles se viram, é deles. Se é Deus que está no comando, então tudo veio dele, tudo para ele e tudo pertence a ele. Eu acho que é desta maneira o verdadeiro evangélico. Porque lá em João 23, 20, nos deixa bem claro uma palavra. Do 20 embaixo, mas vamos ler ali do 21, que fica mais fácil. Porque Jesus Cristo, quando ele veio por nome do Pai. Era um só corpo, uma só união, uma só unção. Jesus Cristo não se dividiu de Deus. Ele tinha Deus e foi uma só trindade, um só Espírito, uma só voz, um só mandato. O que Deus falava para Jesus, Jesus repassava. Então era um só corpo, era só união, era um só Espírito. Não tinha dois Espíritos e não tinha duas doutrinas. Jesus falava uma coisa e Deus falava outra. Ou teria duas palavras contradizendo. Não, era uma só corpo, uma só palavra, uma só doutrina, que era Cristo, Jesus Cristo. E isso nós não paramos para pensar, isso nós não analisamos, isso nós não vemos dentro da Sagrada Escritura. Nós quer ler o pedaço ali, nós quer ler o versículo e nós acha que é assim. Não, Jesus está mandando amar seu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus primeiro sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Assim você herdará o reino do céu. Foi isso que Jesus falou. Vamos lá em João 21. João 23, versículo 21, fala bem assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Bem escrito, Jesus Cristo, quando que ele veio, ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo dele aqui em nós. O Espírito Santo dele ficou aqui. Então você não tem, a outra doutrina não tem um Espírito Santo diferente do outro Espírito Santo. É um Espírito só, que comove o Filho de Deus, que comove o povo de Deus. É um Espírito só. Não existe dois Espíritos Santos. Então ele está aqui no meio de nós, ele está nos consolando. Então nós temos que ver isso aí. Deus não tem divisões. Deus não tem que a minha doutrina é melhor que a sua, a minha igreja é melhor que a sua é menor que a minha. Não, nós temos que ser unidos num só corpo, numa só aliança, num só Espírito. E isso nós não vemos. Teu glória não é diferente do meu, o glória é um glória só. O agradecimento, que assim seja, amém, é um amém só, não existe dois amém. E isso nós temos que ver, nós somos num só Espírito, num só corpo. Lá no 23 fala bem assim: eu neles e tu em mim, para que ele seja perfeito em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então Cristo deixou bem claro, nesta palavra dele, para que nós possamos ser um só nele, como o Pai o enviou, como o Pai o mandou. O Pai mandou ele para que nós cremos neles, não é para nós cremos na doutrina que nós temos, não nas religiosidades que nós temos, porque o mundo hoje está governado por religiosidade. Por quê? Porque é bem assim, a minha religião é melhor que a tua. A minha religião, eu não vou na sua igreja porque a tua igreja, eu vi que as mulheres lá não usam saia, usam calça. Isso é religião, isso é uma coisa que nós ponhamos dentro da nossa religião, dentro da nossa doutrina. Isso não podemos, nós podemos ver que se aquela pessoa está usando calça, mas a fé dela pode ser melhor que a minha, ela pode ser melhor que eu, ela pode ter uma palavra de vida aqui para mim, que pode me levar a cada vez mais se aproximar de Cristo, porque ela está falando de Cristo, ela está tendo Cristo no coração. Isso nós temos que ver. Não é porque uma pessoa usa batom que ela não é de Cristo. Talvez a fé dela é mais grande que a minha, é muito maior que a minha. Então isso nós temos que ter dentro do nosso coração. É o verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus.
Nosso evangélico não é baseado em palavras, não, é baseado dentro da Bíblia, o que está escrito aqui dentro da Sagrada Escritura. Não é baseado em detalhes que Cristo deixa bem declarado, detalhe por detalhe. Não é escrito por linhas tortas a palavra de Deus, é por linha reta, palavra reta. Existe um caminho só, e esse caminho é Jesus Cristo. Não existe, é a porta estreita, essa é Jesus Cristo. Não existe esse negócio de doutrinas, de palavras. Jesus Cristo não veio para pregar doutrina. Jesus Cristo não veio para pregar placa de igreja. Não é a igreja fulano de tal que é melhor, não é a igreja cicrano de tal que é melhor. 6 pastores devia ser mais unido, um pastor com o outro. Deveria ter mais união, um visitar a igreja do outro, um conversar com o outro. O ministério de jovem, de louvor, devia ser mais unido. Uma igreja não tem ministério de louvor. Vai lá, aquele ministério de louvor, louvar lá. Vai lá trazer unção. Vai lá renovar a Cristo. Que Cristo se alegra. Que quando o povo de Deus está alegre, Deus tem festa no céu. Deus se alegra no céu. Isso nós teremos que ver, isso nós temos que analisar sobre isso. Lá em Atos 2:45, Deus deixa bem claro outra palavra para nós, que vem sobre a união de todos os filhos de Deus, para unir os filhos de Deus. Olha o que Deus deixa bem claro. E vendiam os seus bens e repartiam em todos, segundo com a cada um necessitava. Então, hoje em dia não, hoje em dia a igreja é meu, é dessa igreja, é dessa igreja. Eu não vou ajudar aquela outra igreja, porque eu não vou, é que nem eu falei lá fora, eu não vou ajudar aquele outro projeto, porque o projeto é da outra igreja. Então, isso, nós temos essas separações de bens. Até hoje, nós temos essas separações de bens e não catamos e não conseguimos levar o verdadeiro evangelho. Por quê? Por causa das separações de igreja e de bens que nós temos na nossa igreja. Nós temos essa separação e nós não conseguimos pôr a igreja dentro de nós, Cristo dentro de nós. E isso nós tínhamos que cessar, isso nós tínhamos que parar dessas doutrinas e seguir um só caminho, que é Cristo Jesus. Seguir um só caminho, que é Cristo Jesus. Isso seria o correto para nós, isso seria o caminho verdadeiro de Cristo, que nos ensinou, nos mostrou o seu caminho por através do Evangelho. Jesus nos mostrou 2 evangelhos. Se eu não tenho capacidade para ajudar o meu próximo, tudo bem, mas quando eu tenho a capacidade para ajudar um projeto que Deus nos enviou, que Deus mandou, que é para ajudar a criança, talvez um projeto, que é para ajudar uma instituição, que é um projeto para ajudar os missionários, que é um projeto para me ajudar um povo na Angola, e vários projetos que existem que Deus ponhou, mas eu não ajudo, eu não tenho a capacidade de ponhar a mão no arado e seguir em frente, trabalhando numa obra só, no seu corpo só, junto com Jesus, no seu corpo só, junto com Jesus Cristo. E olha o que fala aqui no 46. E preservando-se anônimes todos os dias no templo, partir o pão em casa, comiam juntos com alegrias e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça todos os povos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Então aí por isso você fala, quando você está nessa união, nessa harmonidade, nessa coisa, a igreja se levanta, todas as igrejas se levantam, porque é um só Cristo, é um Deus só que você está pregando, é uma palavra só que você está pregando. Eu não estou criticando a outra igreja, eu não estou falando mal da outra igreja, não, é uma igreja só, é um corpo só, é uma união só, e aí vai se levantando o verdadeiro povo de Deus. Esses são os filhos de Deus. Este é o verdadeiro povo de Deus, é a união, é você ser unido com outra doutrina, você ser unido com outra igreja, levar o evangélico, não interessa a quem seja, entendeu? Levar a palavra a não sei quem. Se eu não puder ajudar aquela igreja com dinheiro, pelo menos eu vou lá, levo uma palavra, levo uma mensagem, vejo o que está necessitando. Se eu não posso ajudar aquela doutrina em palavra, em nada, não, tem 2 irmãos meus da minha igreja que é do Ministério Louvor, eles vão lá louvar. Não, eu vou lá levar uma palavrinha de conforto para aquele povo. Mas não, nós não paramos, não pensamos nisso, nós pensamos em nosso umbigo, nós pensamos na nossa igreja, nós pensamos na nossa doutrina, nós pensamos na nossa conta bancária, isso nós pensamos, isso nós meditamos nisso, que quanto mais membro para a nossa igreja, melhor é nosso dízimo.
Nós paramos e pensamos nisso, nós conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos enxergar a Cristo que veio foi para todos, não foi para um e nem para outro. Ser unido num só corpo, ter uma união só num só corpo. Amai ao seu próximo como a ti mesmo. Se eu estou desamando, se eu não estou amando a outra igreja, eu estou desamando os vários próximos que tem ali. Eu não estou amando o meu próximo. E dessa maneira é. Eu trago esta palavra para vocês, que fique com Deus e preste muito bem atenção na união dos filhos de Deus. Tem vários versículos que eu vou trabalhar e vai ter outro vídeo mais para frente. Fica com Deus e Deus abençoe.